Quais são os itens que a Receita Federal ela vem questionando, ela vem intensificando as fiscalizações e são itens que eu falo assim, ó, são pontos que vocês elencarem, venham para as aulas sempre com um caderninho para vocês anotarem e colocarem em prática logo em seguida. Então, quais são os itens que a Receita ela vem identificando? Emissão de nota fiscal de produtor rural para produtor rural. Então, o que acontece? Chega no final do ano, acontecia muito. Produtor rural, geralmente parceiros, chegava no final do ano, um produtor vendia para o outro produtor rural. Quando a gente fala que o produtor rural, por exemplo, né, o exemplo que eu vou citar aqui agora, produtor rural pessoa física, a base tributária dele, se ele optar pelo lucro real, ela vai se dar nas receitas menos as despesas. Como é que eu faço para eu diminuir minha carga tributária? Se, no caso, ou eu aumento as minhas despesas ou eu diminuo minha receita. Ponto. Se ele se dá pelo resultado, no lucro real, para eu diminuir minha carga tributária, ou eu vou aumentar minha despesa ou eu diminuo minha receita. Ponto. É isso que é a única opção que eu tenho para fazer. E acontecia muito de produtor rural que emitia nota para o outro produtor rural, um estava sossegado de receita, o outro faltando despesa, um emite nota de venda para o outro para que aumente as despesas de um produtor rural e assim ele diminua a carga tributária. Bom, sem entrar no mérito do fundo rural, que a venda de produtor para produtor, nós temos o recolhimento do fundo rural, sem entrar nesse mérito, a Receita, lá na primeira operação Declara Grãos, no Rio Grande do Sul, começou a detectar essas emissões de nota de produtor para produtor. Então, é um item que eram os jeitinhos que aconteciam, que a própria Receita já detectou e não dá mais para ser feito. Outro item. A Receita Federal tem a Operação Dagon, que aconteceu também no Rio Grande do Sul, por isso que eu sempre falo para o pessoal do Rio Grande do Sul, que estão calejados com as operações, o projeto piloto da Receita Federal aconteceu lá, então lá já está na terceira fase da Operação Declara Grãos, teve a Operação Dagon, que também foi lá. E o que acontece? Outro item que ela encontrou foi a compra de notas fiscais de despesas frias. O que acontece? Notas fiscais frias que não tinha operação, não tinha nenhuma movimentação financeira, não tinha nenhuma movimentação física de mercadoria, de compra de insumos, mas tinham a emissão de notas fiscais. Né? Então tinha a emissão da nota, o produtor lançava como despesa e não tinha pagamento. Apenas a emissão de nota não caracteriza nem receita nem despesa. Esse é um dos grandes problemas que a gente encontra na prática, Ricardo. Tem muito produtor rural que considerava apenas como despesa essa emissão de nota. Então, sem a gente entrar ainda no quesito que houve sonegação do fundo rural nesse caso, eles apenas lançavam pela emissão da nota. É o mesmo caso que foi descaracterizado lá na Operação Dagon, que lá nessa operação da Receita Federal, o que acontece? A Receita nem deflagrou como uma operação de autorregularização. Ela foi e autuou como um todo. Porque, de fato, ela encontrou empresas de Ribeirão Preto, São Paulo, que vendiam notas fiscais frias para empresas do Rio Grande do Sul, para produtores rurais do Rio Grande do Sul, e eles lançavam como despesa no imposto de renda. Naquela época, né, que foi em 2019, naquela época nem existia o LCDPR. O primeiro grupo nem tinha enviado a primeira remessa de LCDPR. Então, o cruzamento pode-se dizer que era um pouquinho mais moroso, mas já existia. Então, a Receita, basta querer que ela consegue todas essas informações rapidamente, tá? Então, é demorado, mas ela consegue sim ter um cruzamento, isso desde lá de trás. Outro item que a Receita verificou na terceira fase da Operação Declara Grãos é a compra e a apropriação de utilitários rurais. Nesse caso, foram carros de passeio utilizados como despesas dedutíveis da atividade rural. Bom, aí você vai perguntar para mim, bom, mas a caminhonete que eu utilizo na fazenda efetivamente é da atividade rural? Posso utilizar como despesa? Sim, se você conseguir provar que é uma despesa que é efetivamente utilizada na atividade rural, você pode lançar como despesa. O grande problema nesse caso que a Receita Federal detectou eram carros de passeio, carros de luxo, muitos deles carros de luxo, lançados como despesa da atividade rural.
A Receita Federal deflagrou a operação e conseguiu, querendo ou não, recuperar muito valor, né, muitos valores de imposto de renda que deixaram de ser recolhidos. Lembrando, receita menos despesas é a nossa base tributária. Então, para que a gente consiga aqui diminuir nossa carga tributária, aumenta a receita, diminui a despesa. Isso não. Aumenta a despesa, diminui a receita, que era o que a gente encontrava esses jeitinhos antigamente. Outro item que a gente encontrava era não lançar notas de receitas. Lembra aqui que teve um pessoal do Instagram que falou, quando ele emite a nota lá no talãozinho para a cooperativa emitiu a nota fiscal eletrônica. Bom, então tinha produtor rural que mesmo com essas notas fiscais de entrada, não lançavam algumas notas. Bom, minha receita deu muito alta, vou lançar algumas notas. Então, essa omissão de receitas foi o item que mais a Receita Federal encontrou. Então, receitas lançadas a menor. Então, um dos itens que mais ali, em disparado, foi o que a Receita encontrou. Foi falta de omissão de declaração de imposto de renda e também a falta de notas fiscais específicas dentro do imposto de renda.